Irmãos queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Cristo, conforme o registro de Mateus, capítulo 26. Vamos ler os versos 36 a 46. Mateus 26, 36 a 46. Jesus no Getsemane. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que chega da hora e o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos! Eis que o traidor se aproxima. Irmãos queridos, a vida de Jesus foi um constante conflito e tensão com as forças humanas e malignas que tentaram desviá-lo do caminho ou destruí-lo. Herodes tentou matá-lo ainda infante. No começo do seu ministério, o Espírito Santo o impeliu para o deserto, para que Jesus vencesse o diabo em seu território. Ao longo do seu ministério, mancomunaram contra ele os fariseus, os escribas, os saduceus, os herodianos, os líderes do seu povo. Não obstante, realizou tantos prodígios, milagres, manifestando aos homens a glória de Deus e a bondade de Deus. Atraiu sobre si a mais severa oposição, a mais dura perseguição, a mais implacável manifestação de ira e rancor. O Sinédrio judaico já tomou a decisão. Jesus deve ser preso, deve ser morto. A traição. E Jesus Cristo nunca ficou desprovido do entendimento de que ele viera exatamente para isso, para morrer, para se render ao propósito soberano de Deus e dar sua vida em resgate do seu povo. Então, no tempo oportuno, ele entrou em Jerusalém. E diz a Bíblia que quando ele está defronte do templo, ele olha para a cidade e começa a chorar.
convulsivamente, porque entendeu que aquela cidade não aproveitou o tempo da sua visitação. A cidade que matou os profetas de Deus seria cercada, entrincheirada, rendida pelo poder dos romanos, passada ao fio da espada, e aquela geração seria dispersa pelo mundo. Jesus entra então, vai para o cenáculo. Ali ele ensina os seus discípulos. Ali ele consola os seus discípulos. Ali ele faz promessa aos seus discípulos. Ali ele revela claramente aos seus discípulos a sua missão de vir ao mundo para dar sua vida, mas que ele morreria, que ele ressuscitaria, que ele voltaria aos céus, que ele derramaria o Espírito Santo. Ali Jesus intercede por eles. Ali Jesus institui a ceia. Ali Jesus canta um hino. Dali Jesus sai rumo ao jardim do Getsemane. Ali se travaria a mais renhida batalha da humanidade. Ali se travaria o maior conflito do mundo. Ali naquele lugar chamado prensa de azeite, o inferno vomitou sobre Jesus todo o seu ódio. Ali Jesus sentiu o bafo de Satanás. Ali ele travou a maior de todas as suas lutas e batalhas. Ali ele enfrenta o Calvário por antecipação. E diz o texto que a primeira realidade que Jesus viveu no Getsemane, queridos irmãos, foi a realidade de uma profunda tristeza. Confira comigo, por favor. No versículo de número 37, diz que levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Ele admite essa tristeza para ele mesmo. Seu semblante demonstra isso. Todo o seu ser é tomado por essa angústia, por essa tristeza, que os outros evangelistas dizem que é uma tristeza de morte, uma angústia de morte. E talvez você pergunte, mas por que ele está triste? Está triste por saber que vai ser preso? Está triste por saber que vai ser zombado, escarnecido? Está triste porque sabe que vai sofrer as cusparadas? Está triste porque sabe que vai ser açoitado? Está triste porque tem consciência de que carregará um pesado lenho, maldito lenho, pelas ruas apinhadas de Jerusalém, sob os apupos e vaias de uma multidão ensandecida? Está triste porque sabe que será esticado neste leito vertical da morte, suspenso entre a terra e os céus? Não, 1000 vezes não. Ele está triste porque tem plena consciência que ele vai beber sozinho o cálice da ira de Deus contra o meu e o seu pecado. Está triste porque sabe que naquele momento ele assume o nosso lugar e enfrenta toda a ira de Deus que devia cair sobre a minha cabeça. Está triste porque naquele momento ele se identifica com você e comigo para enfrentar toda a condenação que o meu e o seu pecado merecem. Quando chega no verso 38, aquela tristeza e angústia que ele admite para ele mesmo, ele confessa, ele admite para os outros, e está escrito: então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Aqui Jesus revela a sua plena humanidade. Embora perfeitamente Deus, não deixou de ser perfeitamente homem. E esta dor vaza, transborda. E essa angústia cresce, se avoluma. E essa tristeza não pode ser mais retida em seu próprio coração. E ele compartilha com seus discípulos e roga a eles para estarem do lado dele, vigiando em oração. Mas quando chega no verso de número 30,
e 9. Aquela angústia e tristeza que estava dentro dele, compartilhada com os seus discípulos, agora é derramada diante do Pai. Quando ele diz: Pai, se possível, passe de mim este cálice. Que cálice é esse? É o cálice da ira de Deus. De se fazer pecado por nós. De se fazer maldição por nós. Aquele que é santo, 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 se fez pecado por nós. Aquele que é bendito eternamente, foi feito maldição por nós. Aquele que nunca contemplou o mal, recebe sobre o seu corpo toda a mazela da nossa vida. Ali ele percebe a crueza da cruz. Como ele seria traspassado pelas nossas iniquidades, como ele seria esmagado pelos nossos pecados, como agradou ao Pai moê-lo. Ele está angustiado. Na devida proporção, meus irmãos, a nossa vida também passa pelo seu Getsemane. É claro que o Getsemane nosso nunca é igual ao de Jesus, porque o sacrifício ou o sofrimento de Jesus foi vicário, substitutivo. Nós não temos sofrimento vicário. Mas quantas vezes você também já passou por este vale da tristeza, da angústia? Quem sabe você veio aqui hoje com o coração apertado, com um nó na garganta, com a alma aflita, vestido de crepe, de luto. Se você está triste, entenda que o Filho de Deus se entristeceu por você. Ele sabe o que é tristeza, Ele sabe o que é angústia, por isso Ele pode socorrer você na sua angústia. Mas notem comigo, que o Getsemane de Jesus é o Getsemane não apenas da tristeza, mas é o Getsemane da oração. Está alguém sofrendo? Faça oração. Nada nos empurra mais para a oração do que o sofrimento. Quando as coisas estão bem na nossa vida, nós nos desmatriculamos da escola da oração. Nós fugimos da escola da oração. Mas quando a dor chega, quando o aperto chega, quando somos encurralados, emparedados pelo sofrimento, então nós somos levados aos joelhos. E a oração de Jesus, em primeiro lugar, queridos, foi uma oração intensa, profundamente intensa, de um despejar pleno da sua alma, a ponto de Lucas, que era médico, nos informar que a sua agonia tornou-se tão intensa, que o seu suor transformou-se em gotas de sangue. Foi com esta agonia que ele travou a mais renhida batalha da humanidade, em favor da sua alma, da minha alma, da nossa alma. Segundo lugar, a oração de Jesus foi não apenas agônica, mas ela foi também perseverante. Ele orou, ele orou, ele orou. 1, 2, 3 vezes. Ele não recuou. Ele não estarilhou as armas. Ele não retrocedeu. Ali estava em jogo a sua alma, a sua vida, a sua salvação. E ele mesmo enfrentando a maior angústia, o inferno todo, vociferando contra ele, Satanás rosnando contra ele, jogando todo o seu bafo em cima dele. Ele perseverou em oração, por amor a você, por amor a mim, por amor a nós. Terceiro lugar, a oração de Jesus, agônica, perseverante, foi absolutamente submissa. Pai, se possível, passe de mim este cálice. Mas se não é possível, faça-se a tua vontade. E aqui está um princípio magnífico de oração, que a despeito da nossa mais intensa causa, nosso mais intenso fervor, oração é se curvar à soberana, sábia, boa vontade de Deus para a nossa vida. Quem sabe você hoje está aí no Getsemane da oração. Como é que foi essa oração? Diz Hebreus 5,7 que foi com forte
clamor e lágrimas. E eu vejo Jesus entrando naquele jardim, já à noite. Eu vejo Pedro dizendo para ele: está pronto para ser preso, para morrer no seu lugar, junto com ele. Eu vejo Jesus dizendo para os seus discípulos: vocês todos vão se escandalizar comigo. Eu vejo Jesus entrando nas sombras daquele horto, daquele jardim, dizendo para Pedro, Tiago e João: vem comigo, avança um pouco mais. Eu vejo Jesus se dirigindo a eles, dizendo o seguinte: a minha alma está profundamente triste, até a morte, ficai aqui, vigiai comigo. Eu vejo Jesus avançando um pouco mais, se curvando sobre os seus joelhos, com o rosto no chão, na terra, o Criador do universo, o Rei da glória, o Todo-Poderoso Deus. E Hebreus 5:7 diz que ele ofereceu com forte clamor e lágrimas aquele que poderia livrá-lo da morte, no que Deus o atendeu, porque ele mesmo sendo filho aprendeu pelas coisas que sofreu. E Jesus então ora e chora, ora e chora, ora e chora em seu favor, em meu favor, porque ali estava travando-se o destino da sua e da minha alma. Ele orou intensamente, ele orou perseverantemente, ele orou submissamente, ele orou regado de lágrimas. A luta e a batalha da oração. Mas em terceiro lugar, irmãos, o Getsemane para Jesus foi o Getsemane da solidão. Muitas coisas Jesus falou para a multidão, muitas coisas, operou milagres, mas houve um momento em que Jesus só conversou com seus discípulos. Houve um momento que ele abre o coração para contar da sua angústia, e nesse momento só tinha 3 dos seus discípulos. Mas quando ele botou o rosto no chão e chorou e suou sangue, ele estava só, somente com o Pai. É assim na sua, na minha vida também. Os nossos amigos nos acompanham, eles estão conosco, eles solidarizam-se conosco. Nós pedimos ajuda, mas há um momento na nossa vida, queridos, a hora mais aguda, mais intensa, onde nós sangramos, onde nós choramos, onde nós derramamos a nossa alma. Aquele é o nosso Getsemane da solidão. Ninguém por perto, nem um amigo mais próximo, nem a pessoa mais íntima. É só você e Deus. Só você e Deus. Foi assim com Jesus. É assim com você. É assim comigo. O Senhor Jesus está só, derramando a sua alma, regando o chão com as suas lágrimas e com o seu sangue, travando a mais titânica luta da sua vida, não contra o diabo, contra o próprio Deus. É com Deus que ele luta. Pai, se possível, passe de mim este cálice. Oração é batalha, irmãos, contra a nossa carne. Oração é batalha contra o inimigo. Oração é batalha com Deus. E com Deus ele trava essa batalha, e a Deus ele se submete, e ele se entrega exatamente para fazer o que Deus o nomeou para fazer: vir ao mundo para nos resgatar e nos redimir, e nos salvar, e nos dar vida eterna. Mas o Getsemane, queridos, louvado seja Deus, é também o Getsemane da consolação. Diz Lucas 22:43, que quando ele estava naquele jardim, chorando
suando sangue, angustiado e se derramando na presença do Pai, submisso ao seu propósito. Na mais profunda agonia, agonia de morte, um anjo de Deus vem para consolá-lo. Se não for assim, nós seríamos consumidos. Na vida tem luta, é verdade, tem luta, mas também tem consolo. Tem sangue, mas também tem anjo de Deus. Tem lágrimas, mas também tem revelação celestial. Tem choro, mas também tem bálsamo. Tem dor, mas também tem alívio. Tem batalha renhida, mas também tem triunfo. Naquele momento da máxima solidão de Jesus, um anjo de Deus é escalado para vir, para consolá-lo. O próprio Filho de Deus, na sua plena humanidade, carece de consolo e não lhe falta consolo. E é maravilhoso você e eu sabermos uma coisa: nas lutas mais amargas da nossa vida, quando nós travamos as nossas mais profundas lutas espirituais, não falta para nós o consolo divino. O Espírito Santo está em nós, como nosso consolador. Os anjos de Deus estão conosco, porque eles são ministros de Deus, que trabalham para a nossa edificação, para o nosso consolo. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então não faltará para você o consolo de Deus, o bálsamo do céu, o refrigério do Espírito Santo, a presença angelical, que você não vê às vezes, mas eles estão aí, bem do seu lado, protegendo você. Diáconos de Deus, para cuidarem de você, para que você não tropece, para que você não caia. O conforto de Deus não falta para a sua vida. Mas eu quero concluir dizendo o seguinte: que no Getsemane, não apenas a tristeza, oração, lágrimas, solidão, mas também, queridos, além da consolação, nós temos vitória. É João que nos informa isso. Quando Jesus termina esse momento de oração, 3 vezes derramando a sua alma na presença do Pai, naquela titânica luta, ele se levanta, consolado pelo anjo, fortalecido. E ele vai lá, acorda os seus discípulos, diz: levantai, vamos-nos, o inimigo se aproxima. E quando eles abrem os olhos, a turba está chegando, armados de paus, de porretes, de espadas. E diz a Bíblia que Jesus se apresenta: a quem buscais? Eles responderam: a Jesus o Nazareno. E Jesus diz: sou eu. E todos caem por terra. Caem por terra. Ele se levanta dos joelhos para marchar para a cruz como um rei caminha para a sua coroação. Ele não foi preso, ele se entregou. Os homens não prevaleceram sobre ele, ele veio para isso. Ele profetizou isso. Ele se entregou nas mãos dos pecadores, porque exatamente nesta entrega estava se cumprindo a hora que havia chegado, que ele daria a sua vida em resgate do seu povo. Ele vai para a casa do sumo sacerdote para ser interrogado, para ser cuspido, para ser esbordoado, não como um derrotado, mas como um vencedor. Ele vai para o pretório romano para ser completamente injustiçado naquela farsa de julgamento, não como um derrotado, mas como um vencedor. Ele carrega aquele lenho para o Calvário, não como um fracassado, não como um derrotado impotente, mas como um vencedor. Ele faz daquela cruz um palco de proclamação das boas novas de Deus, fazendo daquele local um púlpito onde ele vai proferir 7 palavras,
preciosas, importantíssimas, como um vencedor. Ele rende o seu espírito como um vencedor. Eu quero dizer para você, meu amado, que talvez você esteja passando pelo seu Getsemane, pela sua prensa de azeite. E nessa hora, é natural que você esteja aflito e angustiado. Nessa hora, é até reconhecer que você peça ajuda. Eu estou muito angustiado, estou muito aflito. Nessa hora é até natural que você se prostre com o rosto no chão e chore muito, chore muito. Nessa hora, talvez sua luta é tão grande, é tão intensa, que suor se converta em sangue. E você regue o chão da sua casa, ou da sua sala, ou do seu quarto, com as suas lágrimas e com seu sangue. Mas nessa hora também eu quero dizer para você, que há consolo de Deus, e a vitória de Deus para você. Você se levantará dos joelhos mais forte, mais robusto. E você caminhará para cumprir o projeto de Deus na sua vida, vitoriosamente. Eu quero orar em seu favor nesta manhã. Colocar sua vida diante de Deus. Não importa o Calvário, o Getsemane que você está vivendo na sua história. Talvez de luta, talvez de dor, talvez de angústia, talvez de pesar. E eu quero orar em seu favor. Nós vamos cantar o hino em fervente oração. Enquanto nós cantamos, quem sabe você pudesse, no final da estrofe, última estrofe, vir aqui à frente um pouquinho, para nós orarmos juntos. Há lutas, irmãos, que são travadas lá no interior do nosso coração, lá no refúgio mais recôndito da nossa alma. Talvez aquela dor mais aguda, você não compartilha nem com a sua esposa, nem com o seu marido, nem com seus filhos, nem com seus pais, nem com o seu pastor. Mas Deus conhece essa luta. Deus sabe o que está acontecendo dentro de você. E a nossa esperança é que nesta noite nós saiamos daqui encorajados, consolados, confortados, vencedores, vitoriosos. Então vamos cantar. Na última estrofe você vem para a gente orar juntos.